Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Pitanga, sou presidente da Comissão de Combate à Pirataria da OAB do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos tratar do tema combate à pirataria, numa live muito especial. Vamos esperar alguns segundos para que os participantes possam entrar em nossa live. Então, enquanto as pessoas vão chegando, nós vamos apresentando um pouco aqui do nosso tema, né? O tema de hoje é o combate à pirataria no Brasil, os 15 anos do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Teremos a participação do Márcio Gonçalves, teremos a participação do Luciano Tim, do Edson Vismona. Estão presentes também conosco aqui a presidente da Comissão de Direito da Moda, Débora Portilho, o presidente da Comissão de Propriedade Industrial da OAB do Rio de Janeiro, Felipe Dânima, Sidney Sanches, que é presidente da Comissão de Direito Autoral e Entretenimento do Rio de Janeiro, e também a Nancy, que é a nossa presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Rio de Janeiro. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouco sobre o trabalho da nossa Comissão de Estudo e Combate à Pirataria. É uma das 4 comissões da OAB do Rio de Janeiro que tratam do tema propriedade intelectual. Nós temos aqui 4 comissões, todos os 4 presidentes estão presentes nessa live. Essas 4 comissões têm competências bem delimitadas e a nossa Comissão de Combate à Pirataria é uma comissão que visa estudar as práticas que hoje são conduzidas, né, principalmente pelas alfândegas, e também tentar melhorar o trabalho dos advogados. Neste momento, nós estamos, por exemplo, conduzindo um trabalho bem interessante de análise das práticas das principais alfândegas do Brasil. Nós sabemos que cada alfândega acaba tendo aí um trabalho muito peculiar na hora de lidar com o combate à pirataria, alguns fazendo exigências que estão no regulamento, outras não fazem exigências, acabam conduzindo procedimentos administrativos sem necessidade de ações judiciais. Então, nós estamos nesse momento estudando para saber as melhores práticas e tentar propor soluções. Ao lado disso, nós temos também alguns planejamentos ao longo agora do 2º semestre de lives que vão ser realizadas com alguns convidados, e essa é uma primeira live com um porte um pouco maior. Nós estamos transmitindo aqui por meio do Facebook e com vários convidados, diferente do que nós faremos agora do 2º semestre, que são lives menores, apenas com um convidado e um moderador, que será um membro da nossa comissão. Eu acredito que nós já possamos começar o nosso evento de hoje, e, para tanto, eu gostaria de convidar os presidentes das comissões que estão apoiando o nosso evento para fazer uma fala introdutória de boas-vindas aos nossos palestrantes. Começaríamos, então, pela presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo, Nancy Kaigawa. É assim que se pronuncia, Nancy? Isso. A palavra está com você. Obrigado pela participação, obrigado pelo apoio para a realização desse evento. Imagina. Boa tarde. Cumprimento e boas-vindas a todos, aqui na pessoa do Dr. Daniel Pitanga, a quem agradeço o gentil convite de dividir essa mesa, ou melhor, essa tela, né, em tempo de webinar, em nome da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo, aqui representada também pelo nosso membro e palestrante, Dr. Márcio Gonçalves. Gostaria de registrar o nosso apoio e parabenizar o excelente trabalho que vem sendo desempenhado pelo Dr. Luciano Tim, que não apenas preside o CNCP, aqui celebrado em motivo da nossa temática do nosso webinar de hoje, como também está à frente de iniciativas que vêm contribuindo para o fomento e defesa, proteção da propriedade intelectual no Brasil, na qualidade de secretário da Secretaria Nacional do Consumidor, como, por exemplo, recentemente lançado guias de boas práticas e orientações às plataformas de comércio eletrônico no combate à pirataria. Eu não gostaria de me alongar, porque o tempo é curto e são várias pessoas aqui na nossa mesa, quem tem o prazer de conhecer e chamar de colegas e alguns amigos também. E, dito isso,
passo a palavra, então, para a Débora. Daniel, é isso? Isso, Débora. Débora Portilho, presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, muito obrigado pelo apoio ao nosso evento. Eu que agradeço, Daniel. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer apoiar a sua comissão. Como você disse, nós temos muitos temas em comum, e não é à toa que o Dr. Vismunda já palestrou em evento organizado pela comissão na Emerge. Desculpa. O Márcio também, você também, Daniel, deram aulas nos cursos de Fashion Law. Então, Fashion Law sem pirataria, eu acho que não acontece, né? Mas é um prazer conhecer, ainda que virtualmente, o Dr. Luciano, um prazer estar aqui com o Nancy e com o Sidney, vice-presidente também do IAB, né, Sidney? E sempre apoiando nossos eventos. Enfim, Felipe Daniman também. Então, é uma honra e um prazer poder estar aqui com vocês, dividindo essa mesa virtual, essa abertura, e apoiando sempre sua comissão. Já fizemos eventos juntos e faremos muito mais. Um bom painel, um bom evento a todos. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado pela fala. Convidaria agora o Sidney Sanches, que é o presidente da nossa Comissão de Direitos Autorais, Direitos Materiais e Entretenimento da OAB Rio de Janeiro. Sidney. Boa tarde a todos. Primeiramente, Daniel, muito obrigado pelo convite, né? Enfim, eu acho que nós temos aqui temos tido uma prática aqui no Rio de Janeiro das comissões estarem sempre juntas, reunidas. Enfim, nossas questões sempre se tocam, enfim, nós estamos sempre... É importante que haja essa união, enfim, para que, né, as devidas competências se ajudem. Muito feliz de participar, enfim, né? Ilustres palestrantes, muitos convidados, enfim. A live tem tudo para ser um grande sucesso. Eu imagino que deve estar sendo o trabalho do Conselho Nacional de Combate à Pirataria nesses tempos de pandemia. Enfim, então, o tema afeta a todos nós. Enfim, sofremos não só com a pirataria analógica, mas com a pirataria digital. E, com certeza, os palestrantes nos darão assim, muitas informações atualizadas do que vem se passando. Parabéns ao Conselho Nacional de Combate à Pirataria. 15 anos não é pouca coisa, é raro, especialmente no Brasil, né, um conselho se manter ativo durante tanto tempo, enfim, enfrentando e superando governos, enfim, o que torna, na verdade, o conselho como um conselho de Estado, o que é muito importante. E desejo a todos um sucesso, enfim, sinto-se todos abraçados, todos os palestrantes abraçados, enfim, e tenho certeza que aqueles que nos assistem terão uma ótima tarde. Obrigado. Muito obrigado, Sidney. Vamos agora convidar o Felipe Daniman, que é o presidente da Comissão de Propriedade Industrial da OAB do Rio de Janeiro. Felipe. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo virtualmente. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Não vou me alongar, todos já falaram da importância desse tema, né, que já era um tema muito importante e realmente, como o Sidney adiantou, nesse momento de pandemia que a gente vive, certamente vai se tornar um tema ainda mais agudo, né, ainda mais importante diante de todos os efeitos econômicos que ainda estão por vir, né, decorrente dessa pandemia. Então, estou realmente muito curioso para ouvir aqui os palestrantes de altíssimo calibre e para discutir e ver quais são as novidades dessa comemoração dos 15 anos do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que é uma importante entidade, né, nesse tema tão caro à nossa sociedade e à nossa economia. Então, conte sempre com a nossa comissão lá de propriedade industrial da OAB do Rio também para apoiar, e é um prazer. Boa tarde a todos, um bom evento para todo mundo. Muito obrigado, Felipe. Hoje nós vamos falar, então, o tema do nosso evento é o combate à pirataria do Brasil, os 15 anos do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual. O Conselho é um órgão consultivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele foi criado em 2014 e nós comemoramos recentemente os 15 anos do Conselho.
Dentre nossos palestrantes, nós temos as maiores autoridades no tema, podendo falar um pouco do nosso conselho e trazer algumas experiências e debater, inclusive, o futuro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. E, para iniciar as falas, eu gostaria de convidar o Márcio Gonçalves. Ele é sócio fundador do Márcio Gonçalves Advogados, especialista em propriedade intelectual e direito digital, presidente do Instituto do Capital Intelectual, diretor jurídico da ABRAL, Associação Brasileira de Licenciamentos de Marcas e Personagens, diretor adjunto do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. E o Márcio, ele foi o primeiro secretário executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria no período de 2005 a 2006, e ele tem uma experiência muito interessante para trazer para a gente a respeito daquele momento de criação, quais foram as primeiras medidas, né, as primeiras entregas do Conselho 15 anos atrás, para que a gente possa refletir todos esses anos e trazer algumas propostas para a continuidade dos trabalhos. O Márcio também ele é membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Rio de Janeiro, da OAB de São Paulo, desculpa, assim como da Comissão de Direito da Moda da OAB de São Paulo. Márcio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos, a todas, né? Fico muito feliz pelo convite que foi realizado pela Comissão Especial de Combate à Pirataria da OAB do Rio de Janeiro e também dividir essa troca de ideias também com o professor Luciano Ti e com o Edson Vismona é muito gratificante. Queria cumprimentar também os presidentes das outras comissões, aqui em São Paulo, a Nancy, a nossa presidente, que tem feito um trabalho maravilhoso, e os queridos amigos e colegas também do Rio de Janeiro, e essa união de esforços eu acho que é a temática que eu gostaria de abordar como início dos trabalhos do nosso Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Falando um pouco, eu acredito que o formato desse nosso encontro tem a ver com a experiência que eu tive há 15 anos atrás, quando fui convidado pelo ministro Márcio Tomás Bastos a assumir a Secretaria Executiva do recém-criado Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Eu fiz uma apresentação com poucos slides, mas eu acho que é bacana para contextualizar também alguns eventos que nós vivemos. Está aparecendo na tela? A primeira tela, então essa daqui talvez seja menos importante. A gente... Deixa eu ver aqui. Isso. Acho que eu vou ter que novamente só compartilhar a tela. Voltou, né? Vocês estão vendo os slides, então. Falaria assim, como depoimento dos primeiros anos... Tem que abrir, Márcio, tem que abrir a apresentação. Lá embaixo à direita. Mais um. Mais à direita. Aí. Apareceu agora, né? Apareceu. Perfeito, obrigado, Débora. Eu colocaria numa visão histórica, né, e tentando nesse tempo que nos foi confiado, já consumido por essa introdução, de dizer que, sem sombra de dúvidas, o início de tudo se deu quando da realização dos trabalhos da CPI da pirataria. Né? Uma CPI efetivamente de resultados, uma CPI que não acabou em pizza, e que acabou, no final dos seus trabalhos, demonstrando à sociedade que a pirataria não estava restrita somente ao CD, ao DVD do nosso passado, quando a gente vai remontar o início dos anos 2000, mas a pirataria, de fato, ela estava voltada financiando atividades voltadas à falsificação de peças de automóvel, de bebidas, de brinquedos, de peças de avião até mesmo, né, demonstrando que não era um problema de menor importância, um crime de menor potencial ofensivo. E os trabalhos que nós acompanhamos duraram aproximadamente 15 meses, e eu aconselho a todos que não tiveram ainda a possibilidade de ler esse relatório, apesar de nós estarmos falando de uma fase mais analógica há 15 anos atrás, mas a realidade que foi esposada pelo relatório final da CPI da pirataria fez com que a sociedade ficasse um pouco mais atenta e alerta sobre os riscos não só econômicos que a pirataria causa, como também os riscos aos consumidores, a geração de empregos e uma série de outros itens. Da CPI da pirataria, que finalizou seus trabalhos no meio do ano de 2004,
veio a recomendação para a criação de um órgão dentro da estrutura do Ministério da Justiça, que estaria responsável pela formulação de uma política pública de enfrentamento desse crime que já vinha sendo chamado pela Interpol como o crime do século, movimentando mais recursos financeiros do que o narcotráfico. Essa recomendação foi aceita de pronto pelo Ministério da Justiça e rapidamente montou a estrutura para esse conselho, que, a bem da verdade, surgiu como uma atitude governamental, no meu entendimento, inédita e pioneira em relação ao tema, pois reunia dentro de uma mesma mesa de discussões o setor público e os setores privados, o setor privado representado pelas entidades mais afetadas pela pirataria à época. O começo dos trabalhos, esses bastidores, eu queria dividir com vocês também, porque havia muita desconfiança por parte do setor privado, que sempre justificava. Existe a pirataria porque os impostos são muito altos. E, de outro lado, o setor público sempre rebatendo essa coisa, falando que o ganho do setor privado era muito grande. Até que depois dos inícios efetivos dos trabalhos, que se deu em fevereiro do ano de 2005, nós concluímos que o problema era comum, né? Não existia a pirataria que só afetava um determinado setor, um determinado produto ou segmento, e que o Estado não tinha nada com isso. Então, houve um envolvimento muito grande por parte dos conselheiros, essa felicidade de colocar na mesma mesa de negociações setor privado e setor público, logicamente com as desconfianças iniciais, mas eu diria que depois dos 2 primeiros meses, essas desconfianças foram rompidas e todo mundo enxergou o que está nessa tela, né? Brasil contra a pirataria foi o lema inicial do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Nós nos guiamos por esse lema como se fosse uma bíblia e tentando sempre comungar nas reuniões que haviam os interesses entre as partes afetadas pela pirataria. Se for falar de riscos da pirataria, essa não é uma lista exaustiva, claramente, ela é exemplificativa. A gente não fala muito, e não se fala hoje muito, mas se falava, junto com o Itamaraty à época, na biopirataria, né, que é uma pirataria da qual o nosso país talvez seja a maior vítima mundial, mas só que esse tema não tem grande importância, ou não tem uma importância tão relevada, quando nós falamos da pirataria física, ou nos tempos atuais, da pirataria digital. Logicamente, o prejuízo à indústria nacional por conta da concorrência desleal, o pirata não paga encargos trabalhistas, ele não tem concessões de licenças ambientais, ele não recolhe impostos, então essa concorrência desleal afeta muito a indústria nossa nacional, que está minguando efetivamente ano após ano, o comprometimento à geração de empregos, fuga de investimentos, isso é claro, os empregos que estão sendo gerados pelo consumo de pirataria não estão sendo gerados nesse território. Eu trago uma foto final na minha apresentação, que exemplifica bastante isso. E o que preocupou bastante o Ministério da Justiça, e tenho certeza que até hoje preocupa nessa nova gestão, que é o intrincamento da pirataria com crime organizado, que usa da pirataria para lavagem de dinheiro, para abastecimento de grandes máfias internacionais, e a população muitas vezes não vê isso, né? O que está por trás, qual que é o subterrâneo da pirataria, né? São grandes organizações criminosas que, junto com a pirataria, trazem para o nosso país também drogas, armas e munições. Logicamente que a gente viveu no começo do Conselho pressões internacionais de alguns países para que o Brasil tivesse uma política mais dura e enérgica de combate à pirataria, e isso também trouxe reflexos, né, na intenção do Conselho também comprovar para o exterior o que estava sendo feito aqui dentro, logo na fundação do Conselho. E o que é lamentável e que eu acho que talvez mais nos ataca são os prejuízos aos consumidores, efetivamente. Quando estamos falando de falsificação de medicamentos, de peças de automóvel, de brinquedos, de óculos, de tênis, que certamente trarão riscos muitas vezes irreversíveis à saúde e à segurança dos consumidores. Começamos os trabalhos, estivemos numa imersão de 4 dias na Academia Nacional, ANP, Academia Nacional de Polícia, todos os conselheiros reunidos durante 4 dias, com uma equipe ajudando na evolução dos trabalhos, e saímos com alguns desafios desse encontro. O primeiro seria traçar um plano nacional de combate à pirataria,
que saiu efetivamente fruto dessa primeira reunião. O Conselho tinha 4 meses de atividades e o universo de ações que foram entabuladas, tanto pelo setor privado quanto pelo setor público, um universo bastante extenso, eram 99 ações. O primeiro Plano Nacional de Combate à Pirataria previa a adoção de 99 ações de curto, médio e longo prazos, e um tripé que se formou desde lá, que para combater a pirataria era necessário trabalhar com repressão, sem dúvida alguma, com educação e com aspectos econômicos. Então, eu poderia trazer, como já caminhando para metade da minha apresentação, eu gostaria de trazer e compartilhar com vocês algo que no início do Conselho nós acreditamos bastante, continuamos acreditando, que é a questão muitas vezes da educação do próprio consumidor sobre as mazelas que a pirataria causa ao nosso país. Então, esse primeiro plano, ele surge quase na metade do ano de 2005, tá? E nós criamos também, para que esse plano fosse implementado internamente dentro do Conselho, GTs, grupos de trabalho. Então, grupo de trabalho institucional, grupo de trabalho repressivo, grupo de trabalho educativo, para dar maior agilidade aos trabalhos e o andamento às entregas que nos eram solicitadas. E também eu acho que tivemos muita felicidade ao criar a figura do painel de colaboradores, porque nós notamos que existiam setores representados dentro do Conselho, com assento de conselheiros, mas que o universo de outros setores afetados pela pirataria era muito extenso. E como nós também tínhamos, como hoje o Luciano tinha e o Guilherme tem, uma estrutura interna muito reduzida, na época o Conselho, nós éramos em 4 combatentes, a gente achou interessante trazer também os colaboradores para ajudar no pensamento, na elaboração e principalmente na execução da estratégia desse primeiro Plano Nacional de Combate à Pirataria. Eu lembro muito bem, como se fosse hoje, a participação muito efetiva do Edson Vismona, à frente do Fórum Nacional de Combate à Pirataria, outros colegas tão queridos, que ajudou muito que a gente pudesse efetivamente dar andamento aos trabalhos. Mas também nós queríamos mostrar que esse trabalho deveria chegar à sociedade. Então, houve um trabalho muito intenso da assessoria de comunicação do Ministério da Justiça, no sentido de dar visibilidade ao tema, através de entrevistas, através de eventos, e nós fizemos um desses eventos em julho de 2005, que foi o lançamento do primeiro relatório de atividades do Conselho. O Conselho começou em fevereiro, em julho já fez um primeiro relatório de atividades, fez uma cerimônia, eu gosto muito dessa foto, da fachada do Ministério com a logo Brasil contra a Pirataria. Então, nós começamos a produzir um material para não só nos bastidores trabalharmos, mas para mostrar para o mundo externo de que nós estávamos tendo efetivamente ações que pudessem impactar no combate à pirataria. Essa já é a imagem do segundo relatório, que foi produzido no mês de dezembro de 2005. Esses relatórios estão disponíveis em sua íntegra no site do próprio Conselho, para quem tiver curiosidade, assim como o relatório da CPI da pirataria, os relatórios do Conselho, depois tiveram outros relatórios também. E nós também traçamos na nossa linha educativa fazer uma exposição de produtos piratas. Essa exposição ocorreu no final do ano de 2005 no Salão Negro do Ministério da Justiça. Teve uma cobertura muito interessante da imprensa e escolas públicas e privadas visitaram essa exposição, que foi muito prestigiada, dando maior visibilidade aos trabalhos do Conselho. Na linha educativa, acreditamos e nos somamos ao Sind Receita para fazer uma campanha nacional, Pirata Tô Fora, né, que teve seu lançamento no Carnaval da Bahia, da terra do Daniel, né, Daniel? A gente entendeu que a Bahia, o Carnaval, seria emblemático para se fazer o lançamento dessa campanha, que acabou contando com o apoio de diversas personalidades e celebridades. Foi muito bacana essa linha de divulgação, né, do combate à pirataria. Também algo que eu acho que vale como um marco é o primeiro Dia Nacional de Combate à Pirataria, que é celebrado anualmente, todo dia 3 de dezembro. O primeiro Dia Nacional de Combate à Pirataria foi no ano de 2005, né, com o meu querido amigo Luiz Paulo, que à época era o presidente do Conselho, Luiz Paulo Barreto, que fez um excelente trabalho. Nós promovemos, juntamente com o Congresso Nacional e com o apoio do Judiciário, uma mega destruição na esplanada dos ministérios, que foi muito bacana também para trazer mais atenção ao tema, né, para a divulgação do tema.
E tivemos, eu acho, um importantíssimo avanço, principalmente na região de Foz do Iguaçu, que era uma região, ainda é, bastante problemática, mas houve uma vontade política e Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, a ANTT, diversos órgãos, Ministério Público, o Judiciário se juntaram para acabar com aquela farra de idas e vindas de ônibus, que eram verdadeiros contêineres ambulantes, né, de todo tipo de ilícito. Então, houve aí um endurecimento em relação à fiscalização na zona fronteiriça, e culminou com a nova aduana, que hoje, não vou dizer que acabou a pirataria por lá, hoje eles estão utilizando dos rios, outras formas de transportes, outras regiões, mas que melhorou muito o ambiente naquela região, que eu sempre tive dúvidas, porque se chamava de Ponte da Amizade. Mas foi um trabalho muito, trouxe muitos reflexos. Essa foto é o que eu falei em relação à geração de empregos, né? Quem compra um isqueiro pirata está financiando esse tipo de trabalho. Isso daí é uma fábrica de envasamento de gás de isqueiros na China. Veja a idade dos trabalhadores, dos funcionários, as condições, ou a falta total de condições para o trabalho, sem nenhuma proteção, inalando gás. E quem compra um isqueiro pirata ou qualquer produto pirata, na verdade, está financiando esse tipo de emprego, se a gente pode chamar de emprego formal, né? E também trago, já encerrando, Daniel, cumprindo com o meu tempo, que eu estou aqui me controlando, acho que eu tenho mais 40 segundos, eu participei, juntamente com nossos colegas da BPI, de diversos seminários. Eu sempre trago no final das minhas apresentações essa fala do ministro Gilson Dipp, que para mim é uma das referências no combate ao crime organizado no país, uma cabeça privilegiadíssima, quando num seminário mesmo da BPI, da nossa BPI, ele menciona a morte de 100 crianças porque se usou óleo automotivo em vez dos princípios ativos de um xarope, né? E falando da falsificação de medicamento, e essa frase eu quero deixar porque ela ecoa no meu cérebro há muitos anos, desde que eu ouvi do ministro Gilson Dipp, a quem eu mantenho hoje uma relação de muita amizade, proximidade e respeito muito. Pirataria é um crime que lesa a humanidade, e mais, a pirataria financia o terrorismo. Uma pessoa do calibre dele não falaria isso à toa. Encerrando, Daniel, trago matérias do ano de 2006, quando se encontrou resíduo de lixo hospitalar e uma boneca falsificada apreendida no Porto de Santos, o abastecimento do PCC aqui da nossa capital, hoje já praticamente mundial, com a venda de CDs, a fase analógica, e a fase um pouco mais digital, aí, que é a falsificação de álcool em gel, de máscaras, e até mesmo a apreensão de kits de prova do exame de Covid pela alfândega norte-americana. Não quero encerrar sem, antes, deixar a minha extrema felicidade de ver que esse filho que eu ajudei a criar no começo, hoje está em mãos tão competentes. Os trabalhos do Conselho Nacional Combate à Pirataria na gestão do Luciano Tim e equipe são dignos de aplausos. E a gente vai sair um pouquinho agora para a versão analógica, para aí falarmos um pouco mais do digital, que tanto preocupa, com uma fala também do meu querido amigo e também meu professor Edson Vismona, depois com os avanços fenomenais que o Conselho tem obtido na luta contra a pirataria também digital. Obrigado a todos por prestigiar nosso encontro, e acho que consegui cumprir o tempo que me era destinado. Obrigado, Daniel, e a todos aqui. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Márcio, por sua apresentação, muito esclarecedora, aponta aí a preocupação que existia 15 anos atrás, principalmente com produtos, né, físicos, não que não haja ainda, e muito, né, agora nesse período de pandemia, os casos de pirataria envolvendo máscaras, envolvendo produtos hospitalares, eles são patentes e todos os dias estão nas redes sociais e nas televisões, mas é importante perceber que em alguns segmentos, como segmentos de entretenimento, onde nós temos aqui a presença do presidente Sidney Sanches, a pirataria física acabou perdendo muita importância, uma vez que a tecnologia acabou criando oportunidades de negócio para o setor. Algumas empresas demoraram um pouquinho para perceber essa transição de mercado, perderam um pouco o mercado no início, né? Hoje recuperam um pouco a predominância, mas ainda assim encontram muita pirataria e muita resistência no âmbito virtual.
Eu passaria agora a palavra para o Edson Luiz Vismona, nosso segundo convidado. O Edson é advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com pós-graduação Lato Sensu em Direito Internacional, pela USP também. Ele, além disso, ele é presidente executivo do FNCP, que é o Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, do Ético, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, e do Instituto Brasil Legal, Instituto Brasileiro de Defesa da Competitividade. É presidente pro tempore da ALAC, Aliança Latino-Americana Anticontrabando, e membro titular do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, que é o CNCP. O Edson ele foi secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo e secretário nacional da Reforma Agrária. É fundador e presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Ouvidores, Ombudsman, ABO, e membro do Conselho de Ética do Instituto Ética Saúde. Além disso, é membro do Comitê Gestor do Programa Empresa Proética da Controladoria Geral da União. Um currículo bastante vasto e não tenho dúvida que vai ser uma palestra bastante interessante e enriquecedora para todos nós. Seja muito bem-vindo, Edson. Boa tarde, obrigado, Daniel. Quero agradecer o convite da nossa OAB do Rio de Janeiro, reunindo aí os presidentes que envolvem todo o âmbito do direito intelectual, do direito de propriedade intelectual, também da OAB de São Paulo, e estar junto aqui com o Luciano Tim, com esses líderes, Márcio Gonçalves, uma grande satisfação. Não é uma palestra, é mais uma reflexão que eu gostaria de dividir com todos sobre o que representa, o que representou lá atrás, há 15 anos atrás, e o que representa hoje o nosso Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Foi um marco. Há 15 anos atrás, o Brasil, pela primeira vez, o governo brasileiro demonstrou que propriedade intelectual é algo muito importante, que é algo estratégico para o Brasil, para a atração de investimentos, demonstrando de forma mais prática que esse tema mereceria uma atenção especial. Então, foi pela primeira vez que houve uma articulação do governo em demonstrar a importância da propriedade intelectual, a importância de defender esses investimentos, de posicionar o Brasil num outro patamar de respeito a esses direitos gerados pela propriedade intelectual, e que é, como disse, um fator de atração de investimentos. E que, para isso, nós precisamos garantir a segurança jurídica desses investimentos. Daí a importância de combater a perversão dos delitos contra a propriedade intelectual, contra as marcas, contra a patente, a entrada de produtos contrabandeados, contrafeitos, enfim. Começamos a discutir uma estratégia efetiva da importância desse tema para o desenvolvimento do nosso país. Ou seja, a propriedade intelectual era tratada, naquela época, como algo um pouco marginal, como algo relacionado às empresas. É importante para as empresas, que têm as suas marcas, que têm as suas patentes, enfim, mas que não tinha essa visão mais estratégica para todo o país. E a partir do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, esse tema começou a ser debatido, discutido, como disse o Márcio, ampliamos esse espaço de discussão, demonstrando a importância desse tema. E as relações que isso tem, que essas infrações têm, com questões mais profundas, que envolvem crime organizado, como disse o Márcio, lavagem de dinheiro, aspectos importantes para o interesse nacional, que extravasam até as questões econômicas, que são afetas a essas questões. O marco também importante que o CNCP nos trouxe é a eficácia, a importância de desenvolvermos um tema muito caro para a nossa democracia, que é a participação. Né? Sabemos nós que a democracia é representativa, elegemos os nossos representantes, mas também tem o viés da participação, até por força constitucional. O nosso Estado tem que fortalecer os mecanismos de participação. E o CNCP representou isso. Né? Nós temos uma forte participação dos setores privados, das associações produtivas, debatendo
numa mesma mesa, com vários ministérios, estratégias, fortalecendo políticas públicas, com a participação dessas associações. Isso é muito rico. Isso representa, com certeza, uma grande referência para outros conselhos, para outras iniciativas. A discussão de políticas públicas com a efetiva participação e comprometimento da sociedade. É o que nós encontramos no CNCP. Hoje, essa participação se desdobra com a criação de comitês e comissões de estudo. E qual é o fundamento disso? Além de envolver a sociedade, de criar esse compromisso com a sociedade, nós temos uma contribuição. Quando o Conselho foi criado, imediatamente diversas associações produtivas, muito importantes, se reuniram para criar o Fórum Nacional contra a Pirataria. Qual o objetivo do Fórum? A criação do Fórum, no seu nascimento, foi de dar suporte ao CNCP, para ampliar ainda mais o espaço de participação, agregar mais esforços, porque a participação dos setores produtivos vem no sentido de conferir à política pública informações, dados, que o poder público não tem obrigação de saber. Quem conhece o seu mercado é os setores privados que atuam nesse mercado. E como é que esses desvios ocorrem, né? Isso é muito importante, é muito rico. É muito rica a contribuição dos setores privados até para oferecer as informações de como opera o mercado e fortalecer as iniciativas da nossa Receita Federal, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, das polícias estaduais, dos municípios. Ampliarmos esse espaço é algo extremamente importante e esse compromisso do CNCP foi, aos poucos, ampliando não só a visão com relação a direitos autorais, mas ampliando o seu espaço de atuação, pela importância que isso representa, para o combate ao contrabando, ao descaminho, à contrafação, a identificação de rotas da logística do crime, desde as nossas fronteiras, passando pelas nossas estradas, chegando nas nossas cidades. Essa articulação do CNCP teve um ponto importantíssimo nesse governo, com a criação de uma secretaria especial de integração, né, do CEOP, a formatação de uma coordenação geral de combate ao contrabando, de combate ao mercado ilegal nas fronteiras, a coordenação geral de fronteiras, a criação de um centro integrado de operações em Foz do Iguaçu, né? Então, houve um desdobramento mostrando que coordenação e integração são absolutamente necessários, e com a participação da sociedade civil, né? Então, nós tivemos aí exemplos claros, marcantes, de como o Brasil se posiciona no combate articulado e integrado ao mercado ilegal, à valorização da propriedade intelectual, sobre todos os aspectos, as chamadas vertentes, que foram definidas logo no seu início, né? A bússola do CNCP foi muito clara, né? A régua e o compasso foram definidos já no seu nascimento, e são preciosos os avanços que nós conquistamos nesses 15 anos. A verdade é que hoje nós temos iniciativas em vários estados. Eu saliento o SECOP em Santa Catarina, um Conselho Estadual de Combate à Pirataria. Eu saliento as operações integradas no município de São Paulo, batendo recordes de apreensão. Já falei das operações do programa Vigia, das operações Horus realizadas nas nossas fronteiras. A OTFIS, pela Polícia Rodoviária Federal, são operações de integração. Acho que esse é o grande ganho que nós tivemos com o Conselho, né? A viabilidade, a viabilização de um espaço de cooperação, de suporte, de apoio. E teve uma repercussão importante no nível internacional. O CNCP passou a ser um interlocutor de países que sempre demonstraram essa preocupação e que não tinham com quem conversar no país. O CNCP ele passou a ser esse interlocutor, né? Muitas vezes, em alguns momentos do CNCP, as representações de propriedade intelectual, de defesa da propriedade intelectual de países da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, procuravam o fórum
para dizer como é que eu faço para articular isso. Não, é o Conselho, tem que falar com o Conselho. O Conselho é o elo de ligação estratégico. E hoje se fortaleceu isso, a participação do nosso presidente na OCDE, né, na discussão de temas importantes, mostrando para os países mais desenvolvidos, que têm o tema de propriedade intelectual como algo fundamental, que o Brasil tem o que dizer, o Brasil tem uma política, tem desenvolvido uma ação que, é evidente, tem sempre que ser aperfeiçoada, mas que nós estamos avançando nesse processo. Há, hoje, no Brasil, uma linha estratégica de ação, efetiva, né? E, para terminar, esses últimos esforços que foram realizados, não só para o combate à pirataria, à falsificação, contrafação, contrabando nas nossas fronteiras, nas nossas estradas, fortalecendo a ação das nossas cidades, mas também essa outra frente, que cada vez se fortalece mais, da oferta de produtos ilegais pela internet. E houve um esforço fantástico, eu digo fantástico porque foi difícil, participei das reuniões e com a direção direta do nosso presidente Luciano Tim, embates duros muitas vezes, mas que chegamos a um excelente resultado, que evidentemente que o presidente irá salientar, que é este guia de boas práticas, que dá um norte. Repetindo a ideia do regra e compasso do CNCP, nós temos uma regra e compasso também agora para a questão do comércio ilegal pela internet, né? Não é um espaço sem lei, há uma diretriz que deve ser cada vez mais aceita e com mais aderência, com mais adesão. Ou seja, nós estamos fortalecendo estes elos, né, que foram criados lá atrás. É verdade que tivemos altos e baixos, às vezes um governo não dá tanta importância ao CNCP. Eu tive a oportunidade de falar com todos os ministros da Justiça, desde a formatação do CNCP, expressando a importância do Conselho, a importância do trabalho do Conselho, da participação da sociedade, da interação com os diversos ministérios, que é algo muito estratégico. Alguns ministros entenderam melhor, outros nem tanto, isso faz parte da definição estratégica de cada governo. E nesse governo nós tivemos esses avanços, com certeza. O CNCP teve um grande avanço com a formatação das suas comissões de estudos, de trabalho, que resultaram em questões práticas, não ficamos só numa discussão sem fim, mas em reações práticas, com consequências práticas importantes. E é nosso dever salientar isso, porque foram ganhos conquistados, né, nesse processo intenso de reuniões, sempre com linhas bem definidas e fortalecendo o trabalho, que eu acho que isso que é importante, fortalecendo o trabalho desses nossos agentes que estão na linha de frente, né? Muitas vezes a gente encontra nas reuniões do Conselho a participação dos ministérios, das nossas polícias, da Receita Federal, encontrando no CNCP o apoio para as suas iniciativas, que isso é muito importante. A defesa, que a sociedade civil tem que participar disso, a defesa de mais recursos humanos, tecnológicos, de orçamento para essas nossas forças que atuam nas nossas fronteiras. Sem isso, não há condições de combater esse mercado internacional que corrói a nossa sociedade, né? São bilhões. O Fórum vem realizando anualmente coleção de dados, coletando dados dos setores produtivos. Desde 2014, nós chegamos no ano passado a 291 bilhões e 400 milhões de perdas do mercado ilegal, seja para os setores produtivos, mais uma estimativa de evasão fiscal, ou seja, é uma dimensão muito significativa. E nós precisamos investir nisso. E o CNCP tem sido um instrumento importante para fortalecer essa política pública, com a participação da sociedade civil, com a intensificação das operações integradas, sistêmicas, sistemáticas, chegando desde as fronteiras, chegando às nossas cidades, batendo recordes de apreensão, como eu disse, em São Paulo, nas fronteiras. Nesse período de pandemia, por exemplo, esse esforço não parou, né? O crime é oportunista, mas as polícias, a Receita Federal estão atuando, buscando cada vez mais diminuir esse espaço da ilegalidade. É um interesse nacional isso. Ou seja, nós conseguimos, pelo trabalho do Conselho, ampliar horizontes,
ampliar a visão que nós temos que ter com relação ao respeito à propriedade intelectual neste país, mostrando as suas diversas interfaces criminosas e o quão é importante essa visão integrada de cooperação entre todos para diminuir esse espaço da criminalidade no nosso país e fortalecer as iniciativas empresariais que geram efetivamente empregos, renda e desenvolvimento. Então, eu queria dar esse depoimento, na verdade, do trabalho que o Conselho Nacional de Combate à Pirataria realizou nesses 15 anos e que, finalmente, nós vamos poder comemorar com dados importantes e com a realização de grandes conquistas que, com certeza, o nosso presidente poderá apresentar, essas recentes conquistas que, se somando a todo o trabalho que foi feito, dá um arcabouço muito importante para o Brasil nessa área da defesa da propriedade intelectual em nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Edson Vismona, pela fala, muito interessante, e é muito importante também a gente perceber que, sem coordenação, o combate à pirataria fica muito difícil, principalmente porque os piratas, eles normalmente costumam trabalhar em rede, trabalhar em teia, e pensar também em como adentrar produtos no território brasileiro por canais que não são ali os canais de fiscalização oficiais. Então, é muito importante esse trabalho coordenado para a obtenção de resultados. Eu gostaria de fazer alguns anúncios aqui. O primeiro anúncio é que essa live vai estar disponível na íntegra, tanto no Facebook quanto no YouTube, por meio do canal da OAB. Gostaria também de informar que haverá um evento da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo no próximo dia 23, deixa eu confirmar, 23 de julho. O tema do evento é o Guia de Boas Práticas no Comércio Eletrônico do CNCP. O doutor Luciano Tim, que é nosso próximo palestrante, ele não falará especificamente e de forma detalhada sobre o guia, mas trará para a gente aí uma perspectiva dos trabalhos que estão sendo realizados, dentre os quais o lançamento desse importante guia. Inclusive, aqui na OAB do Rio de Janeiro, nós, dentro da nossa comissão, nós aprovamos uma comunicação, né, de apoio a esse guia. Em breve deveremos estar publicando essa nota e encaminhando também um ofício para o presidente do CNCP com o nosso apoio a esse guia. Nosso próximo palestrante é o Luciano Benetti Tim. Ele é doutor e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele possui mestrado, LLM, em Direito Econômico Internacional pela University of Warwick e realizou pesquisa de pós-doutorado no Departamento de Direito, Economia e Negócios da University of California, Berkeley. Professor da graduação da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, ele foi professor de Direito Civil da PUC do Rio Grande do Sul e coordenador do LLM em Direito dos Negócios da Unicinos, em Porto Alegre, e da Escola de Direito do CEL e ICS. Ele é autor da obra O Novo Direito Contratual Brasileiro e coordenador da coletânea Direito e Economia no Brasil. Atualmente, ele é presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual e também secretário nacional do Consumidor, todos órgãos vinculados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Doutor Luciano, seja muito bem-vindo, agradeço a sua participação e passo a palavra. Boa tarde, Daniel, demais colegas da OAB. Digo colegas porque fui 20 anos advogado e agora estou numa missão aí que assumi pelo país, mas me sinto em casa e me sinto à vontade de estar aqui com vocês e é uma honra, de fato, estar falando justamente sobre o CNCP, né? O CNCP não estava no meu job description inicial, mas passou para mim, passou com gosto e tomei também como missão da gente melhorar o ambiente de negócios livre de comércio ilegal. Em nome do Daniel, saúdo todos os colegas que me antecederam
um registro muito especial ao Dr. Vismona e Dr. Márcio pela troca dentro do CNCP, né? Por ter antecedido e por terem feito parte dessa história, mas não vou saudar um a um aqui para que a gente não perca o nosso escasso tempo e eu ficar dentro do prazo. Eu brinco que, como professor de análise econômica do direito, se eu não conseguir ficar dentro do prazo, eu mereço ser demitido, né? Então, brincadeiras à parte, até vou começar aqui e pediria que o Márcio colocasse a projeção. Também não são muitos slides, mas eu queria dar uma... Tem um material legal aqui para compartilhar. E, Márcio, você consegue colocar aí, é isso? De qualquer modo, eu vou falando aqui, né? Quando assumimos o CNCP, quer dizer, todo o objetivo foi termos entregas concretas, né? Não ficar só no discurso, porque combate à pirataria tem a ver com enforcement, né? Aquilo que o Banco Mundial tanto avalia, que é quantos dias demora. Primeiro, se a gente tem instrumentos para, digamos assim, sempre acho tradução de enforcement complicado, né? Eu não gosto de ficar usando expressões em inglês, mas nós, até em português, não temos algo para enforcement, né? Que é o cumprimento, mas o cumprimento forçado, vai. E que já mostra que os anglo-saxões têm uma expressão específica, né, para essa questão do que eles chamam, quer dizer, pouco importa o direito dos livros, mas sim o direito tal como aplicado pelas forças policiais, pelos tribunais, enfim, né, esse é o enforcement. E nós tínhamos lá, o primeiro desafio, no fundo, era de relatório. Não havia quando tomamos posse, né, e de fato houve ali um período de 2 anos que talvez não tenham sido os ideais para o CNCP, que me antecederam, e não vou entrar no mérito, mas de fato houve esse ato, e não havia um relatório que desse conta de tudo que a gente fazia no Brasil a respeito de combate à pirataria. Então, quando as autoridades americanas perguntavam, nós não tínhamos um documento do setor público consolidando todos os dados de Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e etc., que são várias autoridades que trabalham com o enforcement, né, da propriedade intelectual. Então, começamos a criar vínculos de confiança, porque, no fundo, é isso, você tem que, mesmo dentro do setor público, a confiança não é imediata, ainda mais em órgãos que são treinados para desconfiar. O Guilherme, que trabalha comigo, eu brinco com ele que ele é da Polícia Federal, né, delegado, e é natural, quer dizer, um delegado de Polícia Federal não vai ser treinado, não é um ambiente de contratos comerciais, né, você tem um treinamento, a Receita Federal também. Então, para gerar esses ambientes, e isso é no mundo todo, não é uma questão do Brasil, é de ofício mesmo, da atividade. Então, ir gerando esses espaços de coordenação e confiança para compartilhar dados, para compartilhar. Então, foi um trabalho intenso de 1 ano, começando justamente com as entidades que integravam o CNCP, e os representantes, pessoa física. A gente começou a encher o saco para que a pessoa física que representasse a Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, fosse sempre a mesma, não mandar lá qualquer um para se livrar daquela tarefa, né, burocraticamente. Então, no fundo, trabalhamos para isso e entregamos esse relatório. Então, nós temos um relatório consolidado em 2020, que é público, né? Desculpa, 2019, faremos até um melhor em 2020, consolidando, e não foi pouco que a gente fez no Brasil. Mereceu até o elogio da autoridade regulatória europeia e norte-americana por conta desse esforço. Ainda não saímos ali da Section 301, né? Acho que até já deveríamos ter saído, mas já a menção desse resultado concreto, que foi um relatório importante com todos os dados sobre o tema. Bom, além disso, trabalhamos com entregas nas comissões que assumimos. Então, havia a comissão de combate à pirataria eu vou falar pirataria não no sentido técnico da propriedade intelectual, tá? Quando eu falar pirataria, aquela coisa de contrato, entendam
o sentido não técnico, mas vamos chamar comércio ilegal, tá? Enfim, mais amplamente do que em direitos autorais, envolvendo contrafação, etc. Bom, então, havia uma comissão de combate à pirataria nesse sentido no comércio eletrônico, uma outra comissão sobre publicidade e meios de pagamento, uma terceira de medicamentos, uma terceira que na época era de hardware, né? Uma quarta que depois foi criada de medicamentos e uma quinta de contrabando. Daí nós decidimos que essa de contrabando, até fizemos um grupo de estudo sobre cigarro, e aí certos temas existem tabus, né, para usar uma expressão freudiana, ou tribalismos morais, para usar uma expressão de um neurocientista, né, que se você fala, ou você é contra, você é a favor. Então, a gente só queria entender, na verdade, quando montou o grupo de trabalho, os efeitos da tributação no comércio ilegal de cigarro. Mas, então, no fundo, entregamos resultado ali também. Há estudos de economistas que sugerem algo até trivial. É óbvio que um imposto mais elevado incentiva um comércio ilegal, né, de um imposto de importação, por exemplo, e outros impostos. Bom, então deixamos a comissão de contrabando para esse ano, esse que seria o ano do contrabando. Veio a pandemia, e depois a gente pode falar sobre isso. A pandemia, de certa maneira, até ajudou, porque o Paraguai fechou fronteira, outros países fecharam fronteira. Claro que ninguém queria isso, mas focamos nas 3 comissões mais importantes, que foi naquele momento. Plataformas de comércio eletrônico, meios de pagamento e meios de pagamento e publicidade. E aí, para não começar do nada, nós resolvemos partir do que já existia no direito comparado, né? E que eram os memorandos de entendimento da União Europeia, que tanto os titulares de marca quanto as plataformas de comércio eletrônico tinham assinado. Então, partimos dali e, durante o ano, fomos acompanhando os debates dos players desse mercado. E foram intensos debates, até na apresentação lá, que depois vocês podem, então, receber se a gente não localizar aí. Tem fotos, está tudo documentado, as reuniões, e parecia que ia chegar a um desfecho positivo. Então, em publicidade, houve um memorando de entendimentos entre os anunciantes e as plataformas. Então, hoje há um memorando de entendimento sobre isso nos padrões europeus. No comércio eletrônico, não. Travou em 3 pontos. O ponto do knowing your seller, né, vamos chamar assim, conhecendo o seu vendedor, ou seja, cuidados mínimos em relação aos vendedores que são colocados em contato com os consumidores nessas plataformas. Os titulares de marca queriam uma barra mais alta e as plataformas, algumas queriam barra nenhuma com base no Marco Civil da Internet, né? E a gente pode falar sobre isso mais adiante, porque aí a Senacom emitiu uma nota técnica sobre esse ponto, dando a opinião nossa do que vem a ser os campos do Marco Civil da Internet e do Código de Defesa do Consumidor. Bom, mas então tinha esse problema em relação ao cadastro mínimo de vendedores, tinha o ponto de mínimo de envidar esforços para pagamento de impostos, né, um certo compliance tributário dentro dessas plataformas e dos vendedores. E terceiro ponto, venda de produtos regulados, né, balanças, entre tantos outros celulares. E não houve o acordo. Então, nós chegamos no fim do ano e tivemos que tomar uma decisão estratégica. O que fazer? Né, os setores não chegaram a consenso, não tinha como assinar o memorando. Aí decidimos o seguinte, bom, não vamos perder tudo que foi feito. Vamos nós, governo, CNCP, propor um código de autorregulação. Baseado em quê? Baseado nas discussões, portanto, nós não surpreendemos ninguém, nas discussões de parte a parte, pegamos o que era consenso, o advogado sabe fazer isso, né? Pega o que é consenso, dava 80%, tinha 20% de dissenso. Bom, e aí nós, governo,
conversamos e chegamos ao entendimento do que para nós seria desejável do ponto de vista de uma autorregulação. Gente, o que o Ministério da Justiça, a Receita Federal vai querer? É óbvio que é um mínimo de compliance tributário, de conhecimento dos vendedores e de controle e regulação de produtos regulados no âmbito das plataformas. Então, o que o Código de Autorregulação diz é justamente, e aí nós vamos fazer um evento só sobre isso, né, Daniel e colegas, então não vou me alongar muito, mas ele enfrenta esses pontos, teve uma adesão importante, ele enfrenta determinando um cuidado mínimo com os vendedores, ele enfrenta um cuidado mínimo com produtos regulados e um mínimo de esforço em compliance tributário dos vendedores. Eu mesmo comprei para testar, né, usei as plataformas e recebi produtos sem nota fiscal, né, então, de vendedores, e depois aí a Senacom fez uma investigação e, no fundo, era uma pessoa que tinha vendendo produtos, né, de máscaras, porque aí na Senacom a gente teve que dar uma olhada no que estava acontecendo em máscaras e álcool em gel durante a pandemia, não tabelamos preço, senão eu também mereceria ser demitido do meu cargo de professor de análise econômica se tabelasse preço, né? Ao contrário do que fez um governador do importante estado do país, talvez o mais, que tabelou preço, né, de algumas mercadorias, e, se me permitem a brincadeira, né, ele se dizia atuando baseado em evidências, né, só se fossem venezuelanas, porque tabelar preço não deu certo em lugar nenhum do mundo. Mas estou falando de evidência econômica, né, por favor, não entro em área que não é minha. Mas não tabelamos preço, não fizemos isso, mas monitoramos, evidente, e por isso que acabamos nos deparando com essa situação era uma empresa de luminária vendendo máscaras sem emitir nota fiscal a um preço 5 vezes a média da própria plataforma. Mas, enfim, então, tivemos esse código, creio que, e acho importante a OAB referenciar esse código de autorregulação, são parâmetros mínimos. A OCDE recentemente divulgou uma normativa, vamos chamar assim, né, uma recomendação, seria mais adequado, sobre o comércio eletrônico. Essas plataformas começam a ser inseridas dentro da ideia de fornecedor, não na extensão do nosso CDC, né, como um grupo, né, mas já com deveres de cuidado mínimo, e também meios de pagamento. Nós chegamos no Código de Autorregulação, agora só precisa passar pela nossa Conjur, porque tem algumas obrigações do Estado, a gente decidiu passar pela Conjur. Então, para ficar aqui dentro do meu prazo, quer dizer, eu diria que essas são as principais entregas, mas ainda assinamos um memorando de entendimentos com o Reino Unido para a defesa da propriedade intelectual, com a WIPO, né, com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Então, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a se comprometer a combater pirataria digital nesses memorandos, e estamos em vias de assinar também com o governo americano. Então, e propusemos para o governo francês, eles que foram talvez não tão eficientes quanto os seus pares anglo-saxões na discussão dos memorandos. Então, mas teremos o máximo prazer também com a França e com qualquer outro país nesse sentido. Então, meus colegas, esse é um breve relato do que aconteceu. Assinamos um PNUD, né, para fazer um mapeamento da nossa legislação para preparar um peer review da OCDE que está no nosso radar sobre pirataria. Eu fui visitar o grupo lá da OCDE sobre pirataria, é um task force, não é um comitê, e eles me deram um folhetim sobre o Brasil. O Brasil está entre os 16 países mais prejudicados pela pirataria, mas só está entre os 50 que mais produz pirataria. Ou seja, é um negócio que não vale a pena para nós. Diferente de alguns países que geram pirataria, e, portanto, empregam pessoas nisso, a gente só fica com o que é ruim. Então, chegamos à conclusão no Ministério que pirataria está associado com crime organizado, temos várias evidências, não pagamento de impostos, até corrupção por vezes, né, de policiais, enfim. Então, vamos colocar o crime organizado aí, e desemprego. Então, a gente precisa trabalhar com esse enforcement. Sem enforcement não tem propriedade intelectual. Desculpa, né, mas assim, para quem é professor de Law and Economics, o que interessa é o direito aplicado. Não o belíssimo código que nós trouxemos da Alemanha, que no fundo não tem, né, aplicação nas cortes. Então, passei um pouquinho,
mas só para fazer esse panorama aqui, gente, e Márcio, depois se você puder mandar para o pessoal os slides, porque eles vão ter ali as campanhas também que nós fizemos, né, todo o background ali das discussões. Então, Daniel, você que está aí de âncora, né, do nosso evento, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Eu que agradeço pela aceitação do convite. Claro. Desculpa, eu falei que ia falar da nota técnica da Senacom. É que é o seguinte, eu tenho 2 minutos, mas aí eu peço o prazo e eu não quero tumultuar aqui. Se em 2 minutos eu explico essa nota técnica, que eu acho que é bem técnica. Ela é técnica, enfim, e é relevante. O que acontece? O pessoal das plataformas diz que não pode fazer nada em relação aos anúncios. O que são as plataformas? São anúncios publicitários que vendedores colocam para atingir consumidores. As plataformas dizem que isso é regulado pelo Marco Civil da Internet, que garante a liberdade de expressão, e, portanto, se ela tirar uma publicidade ilegal, ela está censurando, está violando a liberdade de expressão daquele vendedor. Depois de estudar 1 ano o assunto, sinceramente, a gente chegou à conclusão que anúncio publicitário numa plataforma não é liberdade de expressão. Publicidade está relacionada a um outro direito fundamental, que é de liberdade econômica, porque a publicidade não visa eu expressar a minha opinião sobre se eu sou esquerda ou de direita, se eu tal, né? O desfecho da liberdade de expressão, como diz o Posner, é gerar um mercado de ideias para que a sociedade tome a melhor decisão. Publicidade tem o objetivo de exercitar minha liberdade econômica de entrar e sair no mercado. Então, tanto que é verdade que a Lei de Liberdade Econômica tem um artigo sobre publicidade, né? Então, publicidade não é liberdade de expressão. Então, tirar uma publicidade, ou não é fundamentalmente, então, tirar uma publicidade ilegal é exercício de um direito, não é censura. Então, não se aplica o Marco Civil. O Marco Civil é eu usar a internet, o Twitter, Facebook, para dizer, pô, eu sou de direita, eu sou de esquerda, sei lá o que, é liberdade de expressão. Se eu quiser vender um negócio, eu usar o Instagram para vender, eu não entro na Amazon para exercer minha liberdade de expressão. Ah, não, como, né, o artigo tal da... Não. Então, desculpa, é só para que, sendo um evento da OAB de propriedade intelectual, eu faço questão de trazer essa nota técnica, porque ela tem esse detalhe aí do que é publicidade. Tim, muito obrigado pelo esclarecimento. Seria muito interessante se pudesse haver aí o compartilhamento dessa nota. Particularmente, eu concordo plenamente com essa conclusão. No passado, eu cheguei a defender cliente sustentando que o Marco Civil da Internet não se aplicaria para essas plataformas. Até no direito da publicidade existe o que a gente chama de liberdade de expressão publicitária, liberdade de expressão comercial, mas esse conceito é um conceito no que tange a fala do anúncio, né, tentando influenciar ou incentivar o consumidor à aquisição de produtos. Só que essa liberdade de expressão comercial, que é inclusive um conceito que vem dos Estados Unidos e muitos defendem aqui no Brasil, inclusive o próprio CONAR, ela não se confundiria com a liberdade que o Marco Civil da Internet aponta ali como necessária de ser protegida e, portanto, que impediria aí a retirada de um conteúdo sem essa prévia ordem judicial. Então, eu acredito que seria muito interessante se nós pudéssemos ter acesso a essa nota, até para discutir internamente, porque minha conclusão há algum tempo também já é essa, e eu acho que a gente precisa evoluir esses entendimentos, porque, infelizmente, o Marco Civil da Internet acaba sendo utilizado sem uma profundidade no debate, né, do que seria ou não liberdade de expressão, para encobrir práticas de pirataria em algumas plataformas de internet. Eu agradeceria muito a fala de todos. Gostaria de saber se algum participante teria alguma pergunta para os nossos palestrantes. Quem estiver nos escutando por meio do Facebook, pode colocar a pergunta aqui nos comentários, que eu dirijo a pergunta para os nossos convidados. Se algum dos presidentes também de comissões quiser
dirigir alguma pergunta para os nossos convidados, podem ficar à vontade, basta abrir o microfone e perguntar diretamente. E nesse intervalo, enquanto a gente espera aí por uma eventual pergunta, eu gostaria só de retificar o nome do evento que eu acabei de comunicar. O evento que a OAB de São Paulo está promovendo por meio da sua Comissão de Propriedade Intelectual se chama Novas Perspectivas no Combate à Pirataria Online, Guia de Boas Práticas no Comércio Eletrônico. Esse evento vai acontecer no dia 23 de julho, às 5 horas da tarde. E se vocês quiserem mais informações, eu acredito que basta acompanhar por meio das redes sociais, a presidente, né, a Nancy, o Márcio Gonçalves também, que é membro da comissão. Eu acredito que os membros das comissões aqui do Rio de Janeiro também vão compartilhar aí, esse evento, né? E basta nos acompanhar nas redes que lá nós teremos mais informações de como acessar o link dessa próxima palestra. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Enquanto isso, algum dos nossos presidentes gostaria de perguntar? Oi, Nancy. Eu adoraria poder transmitir mais informações sobre esse evento, mas a gente ainda está fechando, por isso que não daria para passar para vocês até o quadro, o painel completo e também onde se inscrever e como participar. Mas assim que a gente concluir a formação do painel e o material de divulgação, a gente tem o maior prazer de compartilhar, e a gente aproveita para estender um convite de apoio para esse evento, que uma coisa eu posso adiantar, vai contar com a presença do Dr. Luciano Tim, que gentil e generosamente aceitou o convite para participar desse nosso webinar. Mas mais informações virão, fica para cenas de próximo capítulo aqui. Ótimo. Eu costumo dizer que hoje em dia basta acompanhar nas redes sociais que a gente consegue esses conteúdos, né? E se linkar. Até esse evento, eu peço desculpas para aqueles que tomaram conhecimento na última hora onde seria realizado, porque até ontem nós tínhamos a notícia que ele seria realizado por meio do YouTube, mas infelizmente houve um problema técnico e nós tivemos de mudar em cima da hora, né, com 24 horas de evento, para o Facebook. Mas o evento está sendo gravado e posteriormente vai ser disponibilizado também no YouTube. Então, tanto Facebook quanto YouTube, o evento vai estar lá disponibilizado no canal da OAB do Rio de Janeiro. Eu acredito que nós não temos nenhuma pergunta, já atualizei aqui por meio dos nossos ouvintes. Então, eu acho que nós já podemos encerrar o nosso evento. Gostaria de agradecer muito Desculpa, agora chegaram as perguntas. Primeira pergunta, gostaria de ouvir mais do professor Vismona sobre a importância do fortalecimento das fronteiras no combate à pirataria. Como o Brasil pode avançar neste sentido? Bem, nós já estamos avançando, né? Nós tivemos aí um momento muito importante com a criação dessa Coordenação Geral de Fronteiras, desse Centro Integrado de Operações de Fronteira, ou seja, a regra de cooperação, coordenação e integração das forças federais com as forças policiais dos estados de fronteira, isso já está em execução, né? Batendo recordes, como eu disse. E o envolvimento de vários estados de fronteira, ou seja, nós fizemos, em conjunto com a CEOP, com a Secretaria Especial de Operações de Fronteira do Ministério da Justiça, um seminário da Tríplice Fronteira no final do ano passado, e recebemos representantes de todas as forças policiais, de todos os estados fronteiriços, interagindo, trocando experiências, com o apoio da Receita Federal, ou seja, nós avançamos muito. E esse é um trabalho que nós temos que intensificar sempre, né? É um trabalho, como eu disse, sistemático, persistente, de coordenação, de integração, e desenvolver cada vez mais orçamento para essas forças. A Coordenação Geral de Fronteiras começou com orçamento zero, e foi mostrando o seu valor, e felizmente isso foi sendo reconhecido com mais recursos para que essas operações ocorram. E é isso que nós temos que defender, né? É fundamental esse trabalho de fronteira, como tem demonstrado com os recordes de apreensões, especialmente nesse período da pandemia pandemônica, né? Nós estamos conseguindo avançar.
É esse o caminho. O mesmo ocorre nas cidades. O exemplo de São Paulo, né? A integração da Receita Federal, Polícia Civil, Prefeitura, coordenando ações, operações intensivas também nesse período, chegando aos depósitos, ou seja, numa ligação mais estratégica. Esse é o trabalho que está sendo feito e que tem que ser fortalecido. E nós defendemos ainda mais recursos, temos que ter recursos orçamentários, porque quando não tem o recurso, a polícia não tem recurso, o crime se aproveita, porque a polícia fica prejudicada em poder operar e o crime vai se aproveitar disso. O que nós estamos avançando hoje é significativo esse trabalho que está sendo realizado e o que nós temos que intensificar. Obrigado, Vismona. Obrigado a Daiane Garcia, que fez a pergunta. Gostaria de registrar aqui a presença do colega Jair Antônio Smith, que é presidente do Conselho Estadual de Combate à Pirataria de Santa Catarina, e ele parabeniza também o Conselho pelos seus 15 anos de ações no combate à pirataria. E uma outra pergunta que nós temos aqui é da Amanda Marques, dirigida ao secretário e presidente do CNCP. Ela gostaria de saber o status da discussão da Senacom e no Conselho Nacional de Combate à Pirataria sobre o combate à pirataria referente aos equipamentos não certificados de TV por assinatura e internet, bem como da questão da derrubada de sites. Verdade, a pergunta me permite mencionar aqui a operação que houve, né, ano passado com a CEOP, justamente para isso. Foi uma operação grande e é uma perspectiva de fato, a pandemia acabou atrapalhando algumas coisas, né? Mas houve uma operação grande ano passado da CEOP, articulada com várias e apoiada pelo CNCP, para justamente a retirada de sites pirata, né? De streaming. Agora, de sinal de internet, não houve nenhuma operação ainda. Tem essa comissão de hardware, né? Mas, de fato, não estava entre as prioridades que o Conselho havia escolhido. Por isso que a gente trabalhou naqueles temas prioritários, né? Mas, inclusive, a Associação Brasileira de AB, me foge o nome agora, está no CNCP, e ela pode, com certeza, trazer esse tema para nós. BTA. A BTA. Aliás, menciono aqui que a gente tem também, falei muito de acordos internacionais, mas a gente começa pelo Brasil, né? Nós temos um federalismo que, do ponto de vista de análise econômica do direito e constitucional, é mal desenhado, né? Ele, ao contrário da Federação Americana, que é bem desenhada, o nosso, a meu juízo, ele é relativamente mal desenhado. Então, isso nos traz muito custo de transação para operar entre os diferentes órgãos da federação. Mas trabalhamos com, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo muito bem, fica aqui o registro a parceria com o LEPIC, ao MP de São Paulo, né, o Dr. Richard, fizemos algumas operações aí na pandemia, e também a polícia, né, o delegado Carrasco, que foram, inclusive, homenageados pelo CNCP. Então, tem o pessoal de Santa Catarina aqui, o Jair, que foi mencionado, enfim, então, é um trabalho de formiguinha, de fato, você colocar, e a CEOP faz isso muito bem, né? Uma secretaria que articula Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, que não havia, de fato, isso. E nas fronteiras tem, para fazer jus também aos meus colegas lá, né? O Vigia, que é um sucesso. O Vismona mencionou, enfim, mas fica aqui também esse registro. O Vigia só funciona com essa integração policial. Muito obrigado. Tem uma última pergunta aqui, que é do Igor Morgado. Ele gostaria que alguns participantes falassem acerca do procedimento administrativo, fiscal e ausência de uniformidade das alfândegas da Receita Federal no que tange a efetiva retenção e destruição de produtos contrafeitos sem exigibilidade de ação judicial. Eu até comentei no início da live que a nossa comissão de estudo e combate à pirataria do Rio de Janeiro está nesse momento se debruçando sobre esse assunto, tentando mapear as práticas ao redor do Brasil, porque realmente algumas alfândegas acabam exigindo as ações judiciais que estão previstas, né, no regulamento aduaneiro, outras acabam aceitando uma simples manifestação de titularidade
do titular da marca, né? Titularidade da marca, para que possa prosseguir com o procedimento administrativo e até destruição desses produtos no âmbito administrativo, e isso acaba gerando uma certa insegurança dos profissionais do direito, que muitas vezes, na hora de reportar para um cliente, ou mesmo de atuar em uma determinada alfândega ou em outra, se depara aí com uma situação onde sabe que numa alfândega se exige ação judicial e na outra não sabe qual vai ser a postura daquela alfândega e às vezes acaba complicando aí, demorando, inclusive, nos trabalhos que são desenvolvidos. Então, por parte aqui da comissão, existe esse trabalho que está sendo realizado, mas é um trabalho de mapeamento num primeiro momento e depois nós vamos tentar dialogar com as autoridades públicas, mas eu não sei se o Márcio, se o Vismona ou se o Tim gostariam de fazer algum comentário a respeito desse tema. Eu acho que, só contribuindo também, Daniel, não existe, na verdade, um método único, né? Uma uniformização de procedimentos perante as alfândegas que acaba gerando isso. E acaba gerando, muitas vezes, até a falta de conhecimento acerca de quem é o importador para você ingressar com a ação. Muitas vezes por conta do chamado sigilo fiscal do bandido, né? Mas por conta do sigilo fiscal, muitas vezes você tem que entrar com uma ação para a Receita informar quem é o importador, para depois você entrar com uma ação contra o importador. E o nosso judiciário, hoje eu ouvi o ministro Gilmar Mendes no belo evento que o Luciano Tim também organizou, falando sobre o excesso de judicialização, né? A gente tem que procurar fugir desse caminho e ter caminhos mais ágeis, né? Eu acho que a ocultação de CNPJ para bandido é algo que deve ser realmente questionado, e que essa uniformização de procedimento junto à alfândega viria numa boa hora, principalmente, às vezes, trazendo a responsabilidade para quem atestou através de um termo de declaração que aquela mercadoria não é falsificada, já sendo o suficiente para que a alfândega possa promover a sua retenção, a apreensão e até a destruição dessa mercadoria. E a parte de lá que vai provar que o produto é um produto original, né? Então, eu acho que esse tema é um tema muito importante, bom saber que a OAB do Rio de Janeiro está trabalhando nesse sentido, já falo até com a Nancy também, já aqui ao vivo, que certamente terá o apoio também da nossa Comissão de Propriedade Intelectual de São Paulo para análise desse tema também. E eu gostaria de acrescentar também um tema que merece atenção desse processo de homogeneização de procedimentos da Receita, a destruição de produtos apreendidos. Nós temos produtos apreendidos que afetam a saúde e a segurança das pessoas, por exemplo, carregadores, baterias de celulares, e que podem voltar ao mercado dependendo da interpretação do agente aduaneiro, da aduana. Isso é muito perigoso, ou seja, nós temos que ter uma atenção maior para essa questão da destruição de produtos apreendidos, para que eles não voltem ao mercado, porque isso representa um sentido muito negativo. Muitas vezes já existem até máfias se articulando para participar dos leilões, para retomar essas mercadorias e, com isso, colocá-las no mercado novamente. Então, é um tema que realmente merece essa reflexão, e a participação das nossas OABs é muito importante nesse processo. Muito obrigado. Eu estou atualizando aqui, eu acredito até que pelo avançar da hora, nós não tenhamos mais muito tempo para perguntas, mas eu atualizei aqui e vi que não tem outras perguntas. Então, eu já encerraria por aqui o nosso evento, agradecendo muito aos nossos palestrantes, Dr. Márcio Gonçalves, Dr. Edson Vismona, Dr. Luciano Tim, pela participação. Gostaria muito de agradecer também aos presidentes das comissões, doutora Débora Portilho, presidente da Comissão de Direito da Moda, do Rio de Janeiro, Dr. Felipe Daniman, presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Rio de Janeiro, e o Dr. Sidney Sanches, presidente da Comissão de Direitos Autorais, Direitos Materiais e Entretenimento, também da OAB do Rio de Janeiro, a doutora Nancy Kaigawa, presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo. Agradeceria também a todos os participantes que enviaram mensagens, que ao longo do dia também entraram em contato para apoiar o nosso evento, agradecer a participação de todos
E quem tiver interesse em conhecer mais o trabalho da nossa comissão e das nossas comissões, né, da OAB, eu acredito que a melhor forma é nos acompanhando por meio das redes sociais. Nós sempre estamos ali trazendo atualizações sobre o tema e também divulgando os eventos que ocorrem na nossa área. Agradeceria muito a todos e uma boa noite. Boa noite, abraço a todos. Boa noite. Abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado pelo convite. Mais uma vez.